Eu quero convidar para vir aqui para o estúdio do Jornal do Piauí a Micaela Ramos. Nós vamos falar agora desse caso que está sob investigação lá em Parnaíba. Uma pessoa, um jovem, morto por uma suposta intoxicação. Está tudo sendo apurado ainda, mas o que chama a atenção é a quantidade de pessoas vinculadas ao mesmo núcleo familiar que terminam saindo da casa com o mesmo sintoma. Algumas socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e uma delas, infelizmente, saiu no rabecão. Saiu no carro do Instituto de Medicina Legal. Micaela, muito boa tarde para você, minha amiga. Excelente tarde, Tiago, para você e a todos que nos assistem. Uma satisfação, apesar das circunstâncias, trazer as informações aqui diretamente do estúdio, ou palco, como a minha mãe chama. Como é o nome dela? É a dona Marinete. Dona Marinete, a Mica está no palco com a gente para trazer todas as informações agora. Mas, Micaela, a gente tem um óbito confirmado e a informação que nós tivemos acesso, porque foi um corre-corre, né? Na verdade, levar todo mundo para o hospital, colocar as pessoas em internação para, se houvesse de fato uma intoxicação estabelecida, se reverter o quadro o mais rápido possível, considerando que já se tinha uma morte. A hipótese de envenenamento, de fato, está sendo trabalhada pela polícia agora, Micaela. Realmente, Tiago, está sendo trabalhado muito seriamente por parte da Polícia Civil, que está investigando e não está medindo esforços em realizar as investigações o mais rápido possível, juntamente com as equipes do Instituto Médico Legal, para confirmar, certificar de fato se foi um envenenamento, se foi uma intoxicação, o que é que poderia ter causado essa intoxicação. Haja vista que é um caso extremamente grave, estamos falando de 9 pessoas da mesma família, inclusive uma que infelizmente morreu, que é o Manuel Leandro da Silva, que era um jovem muito novo, inclusive, e acabou sendo uma das vítimas dessa intoxicação. A polícia, inclusive, ainda investiga se realmente o alimento teria sido envenenado ou se poderia ter sido fruto de uma outra circunstância. A gente sabe que tem uma famosa lagoa ali na região de Parnaíba, em que peixes dessa lagoa são consumidos e tem registrado um fenômeno um tanto peculiar, que é a mortandade de peixes sendo registrado nessa lagoa. Então, as investigações da Polícia Civil e as apurações do Instituto Médico Legal, inclusive, giram em torno disso, Tiago. Você conversou com o delegado Célio Benício, agora pela manhã, que é o diretor de policiamento do interior. Justamente, inclusive o delegado Célio Benício, ele trouxe atualizações no que se refere ao andamento das investigações e um elemento muito importante que já foi, inclusive, constatado pela Polícia Civil é que os doadores desses alimentos que foram doados para as famílias já foram identificados. Inclusive, segundo a Polícia Civil, são pessoas que já têm o hábito da filantropia, que já teriam distribuído alimentos para famílias carentes ali naquela região do residencial Dom Rufino, em Parnaíba, por outras vezes. Então, a expectativa é que eles sejam ouvidos, né, pela Polícia Civil para que possa se entender melhor em que circunstâncias aconteceram este fenômeno. Então, a partir de agora, então, nós vamos saber as atualizações no andamento das investigações com o delegado Célio Benício, que é o diretor de polícia do interior. O delegado de polícia compareceu ao local ainda ontem, junto com a equipe de investigadores. A perícia criminal foi acionada, tanto com peritos criminais e médico-legistas. Fez os primeiros levantamentos de praxe em situações como essa. Esses materiais, tendo em vista a mecânica em que foi se encontrada, a situação em que foi encontrada no local após o acionamento, inclusive com a vítima, uma vítima confirmada ainda no local, e o SAMU fazendo o atendimento das outras, fizeram o recolhimento de materiais, tendo em vista que tudo indicava a situação de uma intoxicação alimentar. E todo esse material recolhido, entregue à perícia criminal para que os exames possam confirmar essa tese inicial que foram levantada pelo local de crime. Agora há pouco, falei com o delegado que estava no campo com sua equipe, retornaram ao local para levantar mais informações, tá? Para que a sociedade possa realmente ter conhecimento, ter o esclarecimento devido acerca do que de fato aconteceu com essa família. Micaela, nós temos a imagem aqui da geladeira, que era o local de armazenamento do alimento da família, correto? Correto.
e daí foram tiradas algumas amostras de coisas e levadas pela perícia, Micaela. Sim, não apenas das manjubas, os peixinhos que foram consumidos pelos familiares, como também do arroz. Inclusive, foi constatada uma coloração diferente no arroz e todas essas amostras de alimentos foram colhidas e serão passadas por exames que serão fundamentais para esclarecer de onde partiu essa intoxicação ou este envenenamento. Ney, localize e posiciona para mim agora a imagem das manjubinhas. Né? É um peixinho que você costuma comer ele, consumir, ele é bem crocante, é gostoso, é um ótimo tira-gosto. E aqui tá um saquinho com as manjubinhas, olha aqui, ó, sendo passado para a polícia no momento em que os agentes estiveram lá. Aliás, ressaltar, o atendimento rápido da polícia, né, permitiu-se pegar muitas informações ali no local antes de tudo ser descaracterizado. E aí esse material aqui que você está me dizendo, Micaela, é que foi fruto de doação. Essa família recebeu como uma doação. Exatamente, Tiago. Inclusive, teria sido a primeira refeição, o primeiro almoço que essa família teria consumido neste ano de 2025. E, segundo as informações que foram levantadas pela Polícia Civil, não apenas as manjubinhas foram doadas, como uma espécie de cesta básica, incluindo o arroz que foi consumido também. Vamos ouvir o delegado falando especificamente a respeito desses levantamentos da origem dos alimentos. As equipes, inclusive a equipe de campo que hoje está na investigação, já conseguiu identificar essas pessoas que fazem essas doações, e a informação preliminar que se tem é que são pessoas já que fazem esse tipo de filantropia já há bastante tempo naquela comunidade. Então, nesse aspecto aí, já se tem a identificação e essas pessoas devem prestar depoimento ainda hoje, Micaela. Certamente, Tiago, até porque elas precisam ser ouvidas para entender em que circunstâncias aconteceu essa doação, de onde esse alimento partiu, para que as investigações possam ser aprofundadas e o resultado, né, as respostas sejam dadas o mais rápido possível. Inclusive, aí entra um elemento fundamental, que é justamente os exames que vão constatar, né, e que serão realizados pelo Instituto Médico Legal, que deu a previsão de que em até, no máximo, 3 dias, esses laudos possam sair e possam constatar, de fato, se foi intoxicação, se foi um envenenamento e de onde que partiu essa situação. Seria o laudo a partir do material biológico do que morreu, né, do que faleceu, correto? Que está em exame. Exatamente, foram colhidas amostras não apenas no estômago, como também no sangue, na urina, tanto do que morreu, o Manuel, como também dos que permanecem vivos. Inclusive, aproveitando o gancho para falar do estado de saúde dessas vítimas, estamos falando de 8 que permanecem internados, 3 em estado grave, inclusive uma das que se encontra em estado grave é a dona Francisca, ela que é mãe do Ulisses Gabriel e também do João Miguel, que foram as crianças de 8 e 7 anos que morreram após consumirem cajus envenenados ainda em agosto do ano passado, Tiago. Agora você imagina, né? Nós falamos de um caso trágico que chocou o Piauí no ano passado. Os 2 meninos morreram, né? Vou relembrar para você aqui, os 2 meninos tinham o hábito de ir na casa de uma vizinha pegar caju, né? E esse fato, né, essa suposta invasão, digamos assim, para colher a fruta para comer, gerou um incômodo, né, na mulher que terminou oferecendo caju envenenado para as crianças. As crianças comeram e morreram. Agora, a mãe, Micaela, também está nessa situação de intoxicação. Exatamente, Tiago. E não apenas a mãe, como também o irmão desses meninos que morreram no ano passado. Um tio também está entre os familiares que foram vítimas dessa intoxicação ou desse envenenamento. Então, realmente, Tiago, um caso que nos causa forte comoção e uma solidariedade, um sentimento mesmo de coração de solidariedade imenso, porque estamos falando de uma mesma família que está revivendo um luto, uma dor e um risco muito grave, né, Tiago? É um drama, né? A nossa equipe de produção, levantando aqui a questão da idade das pessoas internadas. Os adultos teriam 17 anos, 32 anos, 53 anos e 41 anos de idade. Chegou-se a cogitar, né, de que seriam 2 mortes, saiu até uma nota nesse sentido, né, mas o delegado Abimael, que agora está à frente do caso, acaba de confirmar a nossa produção de que, de fato, foi apenas um óbito. Ele tem 18 anos, é tio das crianças que morreram envenenadas, que a gente mostrou aqui na situação do ano passado.
Me diz aqui também a nossa produção, informações levantadas agora com o delegado que vai presidir essa investigação. Ele diz que já ouviu algumas testemunhas e familiares hoje de manhã. Diz também que eles comeram um baião de 2 junto com manjubinha entregue na manhã de ontem por doação, conforme a Micaela nos confirmou. Citou também o delegado Abimael que o homem que fez a doação para a família será ouvido hoje à tarde. Atenção, Micaela disse que ele tinha sido identificado, já está marcado aqui para ser ouvido hoje à tarde e prestar esclarecimentos. O delegado disse também que o laudo toxicológico pode sair em até 10 dias, né? E podendo ser liberado antes esse laudo. Que, por enquanto, essa intoxicação não pode ser caracterizada, por isso nós colocamos aqui, que está sendo investigada a hipótese de envenenamento. Não se pode confirmar até que o laudo venha a comprovar que isso de fato aconteceu. Temos a morte confirmada de uma pessoa e nós temos também mais um trecho da entrevista do delegado Célio Benício, diretor de polícia do interior. Apenas uma criança de 11 anos que estaria em estado de consciência, tá? Os outros, acho que o estado de saúde não os permite ainda falar. E tendo em vista se tratar de uma criança de 11 anos de idade, o momento é delicado, ela se encontra hospitalizada ainda. A equipe de investigação terá todo o cuidado devido para, logicamente, conversar com essa criança. E a gente espera que os outros também se recuperem. Acho que temos 7 pessoas que estão internadas e a gente crê que com a recuperação delas, a gente acredita, com a pronta recuperação delas, elas vão ter muito a acrescentar e a contribuir com o esclarecimento dessa situação que ocorreu em Parnaíba. Para finalizar. Inclusive, Thiago, um outro elemento que também foi colhido pelas equipes foram amostras desses peixes que apareceram mortos nessa lagoa para tentar verificar se existe alguma relação. Como o delegado bem esclareceu, ainda nenhuma hipótese está sendo descartada, haja vista que a investigação ainda está bem no início. Tá certo, Micaela Ramos, muito obrigado pelas informações que trouxe aqui ao Jornal do Piauí. O nosso jornalismo segue acompanhando este caso. Obrigado, Micaela. Obrigada, Thiago. Estamos às ordens. Até a próxima.